E aí, viajante do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão me acompanhar um pouco aqui na minha rotina tarde e noite de casa e a gente vai bater um papo super bacana também sobre juventude, sobre ansiedade e sobre nosso senso de urgência humano, de que tem que resolver tudo agora. Vem comigo. Eu fui resolver umas coisas no centro da cidade, no centro aqui de Parnaíba hoje. E quando eu voltei eu vi que tinha uma mensagem da minha irmã mais velha, perguntando se eu tinha alguns registros do meu sobrinho, né? Do meu único sobrinho, inclusive, até hoje. Do meu sobrinho Lucas, né? E aí eu fui procurar. E aí o meu marido falou: amor, procura no seu Facebook que talvez tenha algumas coisas. No meu falecido Facebook. O Facebook hoje em dia eu nem uso mais, eu nem tenho mais a senha dele. E aí, resumo da ópera. Agora a gente vai chegar no tema de fato desse vídeo que eu quero falar com vocês. Eu não encontrei nenhuma foto do meu sobrinho, mas eu encontrei inúmeros registros meus, desde que eu tinha mais ou menos uns 14 a 15 anos. E eu fiquei ali mais de meia hora, transitando, vendo muita coisa, porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de estar vendo foto e vídeo antiga. Não por nenhum tipo de melancolia, de tristeza, mas é porque eu realmente não tenho esse costume. Não tenho nada contra, mas não é um costume que eu tenho. E eu fiquei vendo ali coisas da época da escola, né, dos meus colegas, amigos da época. E foi muito chocante, assim, chocante no sentido neutro, nem bom e nem ruim. Mas me fez refletir, né, o que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo, que é sobre o quanto a juventude exige uma urgência da gente. Eu observando ali momentos importantes como o resultado do vestibular que eu prestei, dos vestibulares, né? As aprovações que eu tive. E toda aprovação eu tinha a sensação que era o tudo ou nada. Ah, eu passei nesse curso, eu tenho que fazer. Eu passei no outro, pois eu tenho que fazer esse. E todas as viagens, literalmente viagem física de fato, né? Mudança de estados, que eu tive algumas nessa minha vida, todas eu tinha essa necessidade de urgência. E só após os 24, 25 anos, hoje eu tenho 32, que eu posso dizer que eu realmente comecei a ficar feliz, né? Só depois dos 24 a 25, que foi quando esse senso de urgência ele foi sumindo, sabe? Esse desespero, essa coisa de é tudo ou nada, eu tenho que fazer, se eu não fizer. A vida, ela não é assim. E isso é algo que literalmente só a maturidade explica. Vocês que estiverem assistindo esse vídeo, né, que ainda não chegou nos seus 20 e pouco, né, ainda não vai entender, que ainda é jovem, não vai entender, mas é só a maturidade que traz isso pra gente. Né? Por exemplo, há um tempo atrás eu estava gravando um vídeo e sabendo que eu ia divulgar, porque na minha juventude, pessoal, eu gravei muitos vídeos que nunca foram divulgados, que eu fazia só pra passar o tempo e depois apagava. Mas agora, eu gravando um vídeo, sabendo que é algo que eu vou jogar no YouTube e que pessoas que não me conhecem, né, inúmeras pessoas podem ver, isso jamais existiria. Mas essa parte de literalmente estar aqui postando a área de lavar do meu apartamento, isso é felicidade, isso é maturidade. Que a juventude, uma grande parte, né, não tem. Porque hoje em dia eu já conheço muitos jovens que já têm uma cabeça mais tranquila pra isso, sabe? Mudei até aqui de espaço pra continuar. Opa! Mudei até aqui de espaço pra continuar a prosa com vocês. Então, hoje em dia eu já conheço alguns jovens que têm uma cabeça bem mais madura, em alguns sentidos. Madura nesse sentido de entender que as coisas elas não precisam ser corridas, que a gente não tá numa competição. Mas ainda a grande maioria tá nessa competição, né? E hoje em dia com um adendo ainda maior, que é a competição de likes, a competição de quem tem mais curtida, mais comentário, quem tem a rede social com mais seguidores, né? Quem descobre mais cedo o que realmente quer fazer pra vida inteira. E como isso é ruim, sabe? Muito ruim. Por exemplo, né? E isso é algo que fica tão cravado na gente que eu tô aqui conversando com vocês. Na hora que a câmera virou, eu pensei em cancelar o vídeo. Agora que eu encostei um dedo, né? Agora eu coloquei de propósito, mas que eu ia encostando um dedo sem querer aqui na câmera. Eu também pensei em cancelar, mas estou me trabalhando para isso. Porque essa questão da perfeição é algo
que mina completamente nossa saúde, né? Mina nosso ori. Esse canal, né? O grande foco dele, não é à toa eu fiz questão de colocar o nome Babai Fabemi, que é meu nome de sacerdote, meu nome de orixá, de sacerdote de orixá, mas, né, ele tem esse foco nessa questão do meu sacerdócio, das minhas questões de orixá, mas a gente fala sobre diversas coisas, né? Então isso afeta também a nossa parte espiritual, né? Quantas e quantas pessoas já passaram, né? Clientes, pessoas que foram e que são ainda hoje filhos do meu axé e que tem todo o potencial, tem toda a estrutura para dar muito certo na vida, para dar ainda mais certo, mas acabam se deixando levar pelos pensamentos de que eu não consigo, fulano é melhor que eu, fulano tem mais seguidor do que eu, fulano tem mais condições do que eu. E nisso a vida vai passando e a gente vai seguindo numa autossabotagem infinita baseada numa comparação e ao mesmo tempo numa urgência. E é um caos, é uma confusão. Inclusive, eu ia falar agora uma coisa com vocês, mas eu acabei de pensar que eu tenho que ter uma forma direta de chamar vocês, né? Inclusive eu gravei um vídeo, editei na verdade, né? Que eu usei cortes de alguns momentos da minha vida até aqui. Eu editei um vídeo e no final eu falo boa viagem, meus viajantes, né? Vamos começar aqui essa forma, então eu vou chamar vocês de meus viajantes, né? Porque aqui a gente tá para falar de muitas coisas, né? De orixá, da vida como um todo. Então agora eu vou concluir a ideia. Agora sim, meus viajantes, tendo uma forma específica de chamar vocês. Eu peço para vocês, meus viajantes, que vocês se acostumem, porque eu sou uma profusão. Sou um homem de orixá, mas eu gosto de inúmeras coisas na vida. Até porque a minha visão sobre orixá, que é a visão da minha família, do meu culto, é que orixá, ele deve ser cultuado para tornar a nossa vida melhor, né? Então a gente vive em todos os sentidos. Então vocês vão ver aqui eu falando sobre orixá, falando sobre reflexões do dia a dia. Quem sabe em algum momento eu não chamo meu marido para fazermos umas receitas para vocês também. Receitas que a gente já costuma fazer nesses nossos mais de 10 anos juntos, né? Nossos rituais, né? Mostrar um pouco dos nossos rituais, porque cozinhar também é um ritual, cozinhar também é magia. Então aqui vocês vão ver muitas coisas, né? Literalmente num vídeo eu posso estar no ritual específico, né, de orixá, e no outro vídeo fazendo compras, viajando, né? Eu sou uma profusão de assuntos, né? Podem me ver também aqui, né, sendo estrelas na minha cidade, sendo estrelas na cidade dos outros também, porque o mundo é nosso. É sobre isso. Então, meus viajantes, vamos se aproximando aqui, continuando, prosseguindo nossa conversa. Ainda dentro do assunto a urgência da juventude, né? E é claro que isso não é só e unicamente sobre juventude, né? Muitos de nós acabamos nos tornando adultos, né? Jovens adultos e adultos de fato com essas ideias, mas a perfeição ela é algo extremamente cansativo, né? Esse processo aqui também com o YouTube, esse processo de gravar, ele também se torna algo muito terapêutico, porque isso é algo que eu já vim trabalhando nos anos, que é sobre a perfeição. Eu só postava vídeo, aquele que eu considerava perfeito. Por exemplo, se era algo sobre orixá, eu tinha que estar com a roupa correta de orixá, com o ileque, a guia perfeita, o cabelo cortado, tinha que ter um ângulo legal, tinha que ter uma iluminação legal. E para além de tantas coisas, né, porque como eu disse, esse nosso canal, Meus Viajantes, ele é algo, né, de muita expansão e que no mesmo tempo que a gente sempre vai falar de orixá como sendo a base, porque orixá é a base, é o chão da minha vida, né? Ele também é aquilo do canal, mas ele é também um pontapé inicial, né, para muitas outras coisas. Então, ele também é um processo terapêutico. Esse processo aqui com o YouTube também é um processo terapêutico, né? Por exemplo, nesse momento vocês estão de certa forma aqui um pouco comigo de tarde, né? Eu fui resolver umas coisas da minha vida, fui resolver umas coisas com meu marido e minha sogra, e aí inclusive isso rendeu, né, uma situação muito específica que eu vou deixar aqui anotado para transformar em tema de um outro vídeo. Eu ia até falar aqui, só que ia ficar muito grande, né, mas que é sobre as nossas escolhas da vida, né, e sobre como a gente já vive muitas vezes o nosso sonho e a gente nem percebe. Mas vocês vão ver aí, né, não desistam de mim, vamos prosseguindo aqui, meus viajantes, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas quebrar esse acordo, né, esse pacto com a perfeição é
é magnífico demais, né? Vocês estão, como eu estava dizendo agora há pouco. E eu também sou assim, viu, gente? Eu vou falando sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Se acostumem comigo, viajante. E quebrar esse pacto liberta a gente, porque eu estar aqui compartilhando um pouco, né, da minha casa, do meu templo, porque nossa casa é nosso templo. Literalmente do jeito que eu só me levantei aqui de um cochilo da tarde, que eu tava descansando e pensei, vou já começar a conversar, né, com até então os fiéis telespectadores do YouTube, mas agora nós já temos um contato ainda maior, agora já somos viajantes. Então, literalmente, só me levantei, peguei a câmera, comecei a gravar e tô aqui resolvendo umas coisas. Inclusive, daqui a pouquinho vou resolver umas coisas no mercado com meu marido, vou levar vocês juntos também, porque como eu disse, e eu vou pautar muito nesses primeiros vídeos daqui, nossa relação é uma relação profusiva e cíclica, de muitos temas ao mesmo tempo, de assuntos sérios, de assuntos não sérios. E viajantes, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, sempre, não só agora, né? Durante todos os anos dessa nossa grande e intensa relação. Mas agora principalmente, né? Eu preciso que vocês digam o que vocês acharam, o que estão achando do vídeo, se estão gostando da forma que eu tô interagindo com vocês, se tá faltando alguma coisa, se eu devo investir melhor em iluminação, ou se é esse meu jeito puro, genuíno de ser que flui bem. Preciso que vocês também deixem ideias, né? Do que vocês querem ver por aqui, do que vocês não gostaram, né? Aproveitem esse momento e já deixem aí o que vocês estão achando desse vídeo, o que pode melhorar, né? O que vocês querem que eu mostre, porque aqui é daqui pra aí, daí pra cá, entendeu? Nós somos assim, intensos. Vocês literalmente piscaram e eu fui e voltei no mercado. Como eu disse, né, era uma ida rápida. Fui lá com meu marido rapidinho, compramos algumas coisas que estavam faltando em casa e retornamos. Acabou que eu nem gravei vídeo assim, de fato, falando com vocês por lá, porque foi bem rápido. Foi literalmente um bate e volta. Então, pessoal, meu dia com vocês, ele vai até aqui por hoje. Né? A ideia realmente foi que vocês me acompanhassem um pouco na tarde aqui, como foi rapidamente, né? E foram rapidinho também comigo no mercado, a gente conseguiu dialogar bastante sobre muita coisa. E a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo de hoje é sobre essa urgência, né? Que eu comecei o vídeo falando isso muito ligado à questão da juventude, mas como eu disse também no decorrer do vídeo, não é unicamente sobre ser jovem essa urgência. Então, eu desejo que cada um de vocês deixe essa urgência um pouco de lado. É claro que a gente tem que correr atrás, correr na frente. É claro que a gente tem que fazer de tudo para ser um bom profissional, para ser um bom marido, para ser um bom amigo, para ser um bom tudo, né? Inclusive é algo que a gente fala muito no nosso culto de Orixá, é que Orixá tá aqui, né? E a gente cuida de Orixá para que Orixá cuide da gente, para que nós sejamos excelentes, para que nós tenhamos excelência em tudo que a gente faz. Mas isso não pode ser significado da gente literalmente se acabar internamente, fisicamente falando. Então que a gente aprenda a não ouvir essa urgência e aprenda a se escutar, tirar um tempo para que a gente possa se cuidar, para fazer algo que a gente gosta, porque afinal de contas, sem nossa vida, sem nossa saúde mental e física, né, a gente não consegue nem na esquina. Axé a todos vocês, meus viajantes, e até breve.